nós vamos poder saber o que Ele derrama sobre as nossas vidas? O dia que eu e você abrirmos a palavra, abrirmos o nosso coração. Só nesse dia nós vamos ter consciência do que Deus deseja sobre nós, daquilo que Deus deseja nos conceder. Isso fica um alerta, né? Essa mensagem que o Wellington deixou ficou um alerta para que realmente eu e você, todos os dias, tenhamos o coração aberto, para que realmente possamos receber aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que vem dos céus para mim e para você. E aquilo que vem dos céus não é só para nós, também é para compartilhar, né? Então vamos lá, Hebreus 3:8. Quem abriu vai esperar eu começar aqui. O Rômulo tá aí ainda? Deusmar, Tati, posso continuar? Hebreus 3:8. A gente vai fechar com esse versículo. Então, recapitulando, a gente foi em Romanos 10:17, passou em Provérbios 3:5 e vamos fechar em Hebreus 3:8. Abriu. Posso continuar então? Hebreus. Joinha. Os meninos, cadê os meninos? Romanos, eu tô em Romanos. Hebreus 3:8. Vou continuar aqui, os meninos não responderam nada? Ou estão abrindo ou não estão aí, né? Olha, eu tô em Romanos. Hebreus 3:7 fala sobre uma advertência a respeito da incredulidade, a respeito de você não crer em alguma coisa, principalmente em Deus. E aí, aqui em Hebreus, no 3, versículo 7, diz assim: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da provação no deserto, onde seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de 40 anos terem visto o que eu fiz. Ah, vocês estão aí. Que gracinha. Então, vamos lá. Aqui ele está falando sobre a incredulidade quando as pessoas estavam no deserto. A gente conhece Moisés, o Gênesis, não, Êxodo e tudo mais. Eles eram incrédulos, porque mesmo eles vendo sinais, mesmo vendo maravilhas, eles queriam voltar para o passado. Eles queriam voltar para o Egito, para o tempo da escravidão. E aonde que eu quero chegar com você? Aqui ele diz, olha, deixa eu voltar aqui. No versículo 9, Hebreus 3, 9, diz assim: onde seus antepassados me tentaram, colocando Deus à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que Deus fez. Aonde que eu quero chegar com isso? Aqui ele cita deserto, ele cita colocar Deus à prova, e ele cita aquilo que Deus fez. Deus fez milagres, Deus fez maravilhas, e eles não creram, eles queriam voltar para a escravidão, queriam voltar para onde eles haviam saído. Deus estava passando com eles pelo deserto, para que eles chegassem à terra prometida. Existia uma promessa, existia uma bênção, mas eles precisavam passar pelo deserto. O deserto só se tornou 40 anos, porque eles tiveram dúvida no coração. Eles não creram. A Bíblia relata que eram poucos dias a viagem, mas eles ficaram ali 40 anos. Então, o que eu quero chegar com você nesse ponto? O Wellington colocou aqui, é necessário romper as ligaduras da incredulidade para que o coração não venha a ser participante de petrificação. O que acontece? Quando eu e você não cremos, nós sabemos, nós vimos aqui, eu aceitei a palavra, recebi a palavra, agora eu acabei de chegar numa luta, numa dificuldade. A primeira coisa que fazemos é duvidar de Deus, sendo que a luta que chega, a dificuldade que chega, não é para nos derrotar, mas para nos trazer vitória, para nos fortalecer. E aí, a primeira coisa que acontece é eu e você sermos incrédulos, deixar de acreditar em Deus. E quando nós somos incrédulos, nós ficamos, né, como Wellington disse, petrificados, o nosso coração endurece. E aí ele fala aqui em Hebreus, ele fala, olha,
Não permita que o seu coração seja endurecido. Não permita que você chegue nessa condição. Como que nós não podemos fazer isso? Se a gente seguir a palavra diz, medite na palavra dia e noite. Paulo diz, renove sua mente com a palavra. Né? Seja fundamentado pela palavra, para que seu coração esteja vivo, vivificado, cheio da palavra de Deus. E aí, o que eu quero falar com você? A gente já viu e eu vou repetir aqui. Há aqueles que ouvem e aqueles que não ouvem. Existem aqueles que recebem e aqueles que não recebem. Aqueles que recebem, eles guardam a palavra no coração. Aqueles que não recebem, eles fazem com que o coração seja endurecido. Então, pergunte para você: você quer que seu coração fique endurecido? Como você pode fazer isso? Você pode fazer isso à medida que você não ouve a palavra, à medida que você deixa de lado as disciplinas, né, espirituais. O Eliton colocou ali agora. Jesus disse, né, que só pelo jejum e oração, há coisas que só pelo jejum e oração, há demônios, né, lutas, dificuldades, podem ser destruídos. Então não é só sobre ouvir a palavra, mas também caminhar na palavra, caminhar em oração, caminhar em jejum, né? Então existem tantas coisas que podemos fazer para impedir que o nosso coração seja endurecido, para impedir que o Espírito Santo tenha morada em nós, né? Então, olha isso, nós vamos passar pelo deserto, isso é certo. Nós vamos passar por dificuldades? Sim. A Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições, mas aí também diz, tem de bom ânimo, porque Jesus, ele venceu o mundo. Então, quando você ouve a palavra, você pode guardar no seu coração. Mas quando você não ouve, você vai ver que o seu coração vai ficar endurecido. Não sei se você conhece alguém que ouviu até, mas não guardou no coração. E que essa pessoa pode ser uma pessoa ríspida, uma pessoa firme. Essa pessoa pode ser cheia de rancor, cheia de raiva. Existem tantas formas da gente identificar. Porque são pessoas que não têm a palavra no coração. E esse coração se torna endurecido. Ou seja, ele não está sensível para a palavra de Deus, ele não está sensível à voz de Deus. Aquele famoso ditado, se alguém te bate na cara, essa outra pessoa que não tem a palavra no coração vai querer partir para cima. Então, quando você tem a palavra, você é fundamentado pela palavra, você vai se colocar no lugar da outra pessoa e vai caminhar mediante isso. Né? A palavra de Deus, ela nos instrui em todas as coisas. Salomão, ele tinha sabedoria, Deus concedeu sabedoria para ele, e uma das coisas que mais guarda, né, mais reaviva o meu coração foi aquele exemplo que ele teve que julgar, né? Na época ele não era só rei, ele também julgava as coisas ali no reino. E tinha aquela mulher que as duas mulheres que estavam brigando, falando que a filha, não sei, era delas, né? E aí o que Salomão fez? Ele colocou a criança na mesa e falou: a verdadeira mãe vai correr para a criança, né? Ou a verdadeira mãe vai revelar quem é. E aí ele fala que vai partir a criança no meio. A verdadeira mãe, que é cheia de compaixão, ela simplesmente diz para Salomão: pode entregar a criança para outra mãe, né? Ela mesmo sabendo que o filho é dela, ela prefere ver o filho cuidado do que um filho morto. Então, olha isso. Nós recebemos do Senhor sabedoria, nós recebemos do Senhor discernimento por meio da palavra. E aí nós guardamos no coração. E mesmo no deserto, nós podemos tomar decisões que vão nos direcionar para Cristo e não para o gigante. Eu estou colocando aqui no Instagram, ainda vou colocar sobre... Não é clichê isso. Você não olhe para o gigante, olhe para Jesus, né? Olhe para Deus. Não é frases clichê, é frases com fundamento na palavra que faz você entender que mesmo na dificuldade, mesmo nas aflições, você tem um alvo, e esse alvo é Cristo. E a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Cristo venceu e eu e você também vamos vencer. Então, olha isso.
O deserto, ele vem para nos colocar à prova, para nos ensinar acerca da palavra, para nos fortalecer realmente. Eu acredito que se não houvesse deserto, nós todos acharíamos que estaríamos no céu. Mas quando vem um deserto, você fala assim, caramba, eu estou mais longe do céu do que eu poderia imaginar. Por quê? O deserto vem para nos provar, para provar a nossa fé. Foi o que eu falei no versículo anterior. Quando algo ruim acontece, a primeira coisa que nós fazemos é ser incrédulos. É esquecer da promessa, é esquecer da palavra, é esquecer de jejuar, de orar, né? Então nós queremos ficar longe de tudo isso. Mas o deserto, ele não vem para fazer isso com a gente. O deserto vem para nos manter com a mente em Jesus, com o olhar em Jesus. Lembra quando Jesus foi ao deserto? Ele ficou 40 dias. Ele foi tentado, mas ele não foi vencido. E como ele venceu? Por meio da palavra, por meio do jejum, né? E olha isso. O deserto, ele vai te colocar à prova. Ele vai te fazer com que ou você vai firmar os seus passos ou você vai se retirar do caminho. É terrível quando saímos do caminho. É terrível quando tiramos nossos olhares de Jesus. Quando fazemos isso, tudo à nossa volta parece que vai desabar. Tudo à nossa volta parece que não tem solução. Por quê? Porque nosso olhar não está em Jesus. Nosso olhar está nas coisas, nas circunstâncias. Então, pense nisso. Você tem a fé fortalecida pela palavra, fundamentada na palavra. Você entende que tudo que você tem vem do céu. Você entende que a recompensa está em caminhar com Jesus e ser conduzido por Ele. Mesmo passando pelo deserto, mesmo passando pelas dificuldades, você tem certeza da vitória. Será que nós entramos em toda dificuldade sabendo da vitória, tendo certeza da vitória? Se você não tem certeza da vitória, coloque esse versículo assim na parede ou em algum lugar que fica visível para você ver. Jesus diz, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e você também vai vencer. Então o deserto, ele não é para nos matar, mas ele é para nos fortalecer, para nos fazer estar mais perto do Senhor do que já estávamos antes, né? Então, o Wellington colocou aqui, ó. Só do alto, como está escrito em João 3,27, vem a sabedoria e virtude. A oração e o jejum rompe, né? Então, não é só a palavra, você tem que caminhar em palavra, em oração e em jejum, para que seja rompida toda ligadura, né? Toda incredulidade. E para o endurecimento do coração. Amém. Em nome de Jesus. Que isso possa acontecer comigo e com você, né? Com todos nós. Que a gente entenda que para que haja sabedoria em nós, para que haja virtude em nós, para que realmente estejamos caminhando com o Senhor, nós possamos caminhar em oração. Olha que aqui a gente está falando só de coração e fé, mas oração, jejum, amor ao próximo, né? Intimidade com o Senhor, um relacionamento firmado com Ele. E para fechar, que é o que falou aqui em Hebreus 3:8, que é toda vez que estamos diante de uma dificuldade, diante de algo que a gente não tem noção do que vai acontecer, nós colocamos Deus à prova. Lembra o pessoal no Egito? Caía maná para eles todos os dias, né? O maná era uma comida específica, todos os dias caía o maná. Eles estavam sendo alimentados. E o que eles falaram? Vou voltar para o Egito, queremos voltar para o Egito. No Egito tínhamos, né? Eles falavam lá, no Egito tínhamos carne, tínhamos cebola, tinha tantas coisas no Egito, eu quero voltar. Mas eles não entendiam, eles tinham o coração, eles tinham a mente pequena, né? Eles não entendiam aquilo que Deus tinha para eles. No Egito, embora eles tivessem tantas coisas, eles estavam escravos do faraó. E aqui a palavra de Deus nos fala que é melhor eu e você ter poucas coisas, mas com o coração em Deus, voltado para Deus, do que ter um banquete e estar escravo, estar cativo da situação, né? Então, não sei em que posição você está, não sei se você está em paz com Deus, não sei se você está alegre, não sei se você está passando por dificuldade ou aflição. Não sei se você está no meio do deserto. Uma vez eu fiz a live aqui e eu comentei. Você pode estar entrando no deserto agora. Você pode estar no meio dele.
ou você já pode estar saindo de um deserto. Um deserto, para mim, é uma dificuldade, uma aflição, alguma coisa que Deus usa para nos formar, para nos fortalecer. Então, não importa em qual estágio você possa estar no deserto, mas entenda que a gente pode estar no começo, no meio ou no fim. Se nós tivermos a palavra no coração, se o nosso olhar estiver em Jesus, se nós entendermos que há uma recompensa para aqueles que caminham com o Senhor, então nós teremos a vitória. Então seremos vitoriosos, né? A vitória não é sobre triunfar, mas a vitória é sobre ter paz, poder caminhar, poder falar sobre Jesus, poder revelar Jesus. A Bíblia diz, né, que eu e você somos chamados para sermos lâmpadas, para sermos luz. Que bênção maior não é, né, você caminhar onde você está e poder revelar Jesus. A Bíblia, várias pessoas falam, né? Não é sobre o quanto você sabe sobre a Bíblia, mas é o quanto você vive dela, é o quanto você revela ela, né? Porque as pessoas vão olhar para mim e para você, elas não vão enxergar o que somos, o que temos, mas elas vão enxergar Jesus, né? Esse é o propósito, para que cada vida possa ver Jesus na minha, na sua vida. E aí Paulo nos instrui, tantas outras pessoas na Bíblia sempre vai nos instruir, medite na palavra, mas a gente viu que não é só meditar, é guardar no coração, é crer, é confiar, é descansar, é saber que aquele Deus que você serve, o Deus único, verdadeiro, que enviou seu Filho Jesus para que ele morresse na cruz por mim e por você, e que ele ressuscitasse, ele não nos deixou só, ele nos deixou com o Santo Espírito. E o Espírito Santo está aqui para que eu e você possamos caminhar com ele mediante a vontade de Deus, para que eu e você possamos ter um relacionamento fundamentado nele, para que possamos conhecer acerca da palavra. Não sei se você já leu a palavra, foi meditar e falou assim, nossa, não entendo nada, mas é porque nós não pedimos a ajuda do Espírito Santo. E aí quando você faz Espírito Santo, me ajude a meditar na palavra, e você começa a meditar apenas um versículo, apenas uma palavra, enche o teu coração de alegria, porque você sabe que é aquilo que você precisa. O Wellington colocou, nós só temos aquilo que do céu nos é dado, né? Aquilo que do céu é derramado sobre nós. Então, obviamente, se você procura na palavra, se você busca na palavra, você vai receber a palavra do Senhor, você recebe renovo, você recebe paz, você recebe alegria. Não há nada que você possa buscar no Senhor que você não vai receber. Lembre, o Senhor é como se ele tivesse um banquete diante dele. Um banquete que está disponível para mim e para você. Mas nós estamos diante dele e não temos capacidade de pedir nada, né? Nós estamos diante dele e nós ficamos com vergonha. E a Bíblia diz, olha, pode pedir, né? Pode fazer o seu pedido, porque Deus olha o coração. Se nosso coração está a palavra do Senhor, e se ele sabe que aquilo que pedimos é para honrá-lo, ele nos concederá. Então, a palavra, ela diz que o coração enganoso, ele é. Mas quando a palavra diz que nós podemos colocar a palavra no coração, não há nada melhor que possamos fazer. Imagine você, o nosso coração, ele foi formado para que seja a casa da palavra do Senhor. Então, todos os dias eu peço que você realmente medite na palavra, guarde ela no seu coração, para que você possa não só ser cheio da palavra. Eu amo, o versículo diz, olha, não é para você ser cheio só da palavra, é para você transbordar da palavra. Né? Até em Salmos fala, né? Se você está plantado no ribeiro da água do Senhor, no ribeiro de águas, você fluirá do rio de Deus. Então, não é só ser cheio, não é só você receber, mas é transbordar. É permitir que a palavra de Deus não fique só em você, mas que ela seja compartilhada com aqueles que estão à sua volta. A Tati, acabei, falei bastante. A Tati colocou aqui, ó, que ela pede isso todos os dias, né, para ser luz e sal, né, dentro da casa dela, dentro da onde ela está, para que ela, onde colocar os prantos dos pés, né, que seja menos dela e mais Jesus, que seja isso, né, na nossa vida também.
Tem aquela música que canta, né? Que ele cresça e que eu diminua, né? Que ele apareça e eu me constranja, né? Então, é Cristo que tem que ser o centro da nossa vida, é Cristo que tem que moldar a nossa vida, é Cristo que tem que ser revelado em nossa vida e não nós mesmos, para que em nossa casa, em nossa família, no trabalho, nos círculos, né, nos grupos que estivermos, a presença de Deus possa transbordar, possa inundar o lugar. Não é só entender da palavra, e sim ser praticante da palavra no dia a dia. A maior prova do cristão não é sobre, né, saber versículos